Muito bem, agora nós vamos debater aquilo que ontem constrangeu, chocou, emocionou e indignou a todos nós. A tragédia de Osasco. A crônica de uma tragédia anunciada. Lojistas e clientes sentiam o cheiro de gás há dias. Reclamações corriqueiras para o superintendente do Osasco Plaza, Davi Rocha. A Secretaria de Obras andou por lá. Não achamos nada irregular, diz o secretário Alio Salvino. A administração garante que as normas de segurança foram todas seguidas e descarta a hipótese de vazamento de gás. Houve quem culpasse o terreno, mas técnicos da USP dizem que não há terreno capaz de causar uma tragédia assim. Na véspera do Dia dos Namorados, hora do almoço, quando 2.000 pessoas andavam pelo shopping, 2 explosões. Pelo menos 37 mortos e 472 feridos até agora. Mas numa coisa todos concordam, esses números serão bem maiores. Muito bem, a abertura do programa hoje foi exatamente sobre essa tragédia. Os shopping centers foram criados como um polo de atração para o consumidor, racionalização da utilização do espaço, tudo ali perto, as lojas principais, a tal da praça da alimentação, cinemas, conforto e, na base disso tudo, segurança. Como? Não vá ao comércio de rua, porque comércio de rua você está muito exposto. Num shopping center, proteção total, lugar ideal para jovem, para mãe com criança, para as famílias. E aí nós estamos vendo que não é bem assim. Que as pessoas no shopping centers podem estar muito mais expostas do que todo aquele aparato de modernidade está mostrando. E aí eu perguntei, Ruth Rocha, já abro com você que eu vejo, você já querendo falar. Pois Essa coisa da responsabilidade, é do poder público que não fiscaliza, é da administração do shopping, ou é um imponderável, é coisa do destino? Na verdade, a gente sabe que a responsabilidade vem sempre de cima, porque sempre quem está lá em cima tem mais responsabilidade do que quem está um pouquinho abaixo. E é o que não acontece no Brasil. No Brasil, as coisas acontecem e aí acaba se arranjando um bode expiatório qualquer para culpar pelas coisas que quem tem culpa é quem dirige, quem tem mais poder. Eu queria chamar a atenção, acho que quando a gente vê uma coisa como essa, a gente começa a se repetir muito, que horror, que coisa horrorosa, deviam tomar mais cuidado, como é que sentem um cheiro e não tomam providência. E eu queria fazer uma consideração mais genérica sobre isso, sobre a incompetência que existe nos diversos escalões, até da iniciativa privada. No Brasil, a incompetência tomou conta quando as pessoas começaram a mandar embora os experientes, porque os experientes às vezes ganham mais, porque os experientes são inclusive menos subservientes, porque os experientes batem o pé quando vêm as coisas erradas. E botar gente muito jovem, muito inexperiente, que atende ao que os patrões mandam, ao que os chefes mandam, ao que o chefe político manda. Então a gente vê muito, e eu, quando vi isso, me lembrei imediatamente da tragédia dos velhinhos da Santa Genoveva. Eu ouvi uma entrevista da nutricionista dizendo, eu disse que precisavam de suplemento alimentar para esses velhos, porque eles estavam com diarreia e, portanto, perdendo nutrientes, etc., precisavam ser mais bem alimentados. Tradução é isso, comida melhor. A direção disse, não podemos, porque é muito caro, não vamos dar. Ora, o papel do nutricionista num lugar desse era dar uns berros e dizer que ia chamar a Secretaria da Saúde e ia fazer um escândalo, porque isso não podia ser feito. Mas esses jovens que vão trabalhar nesses lugares, eles não têm poder. As pessoas dão responsabilidade, mas não dão poder. Esse cavalheiro Davi Rocha que está aqui, que era o superintendente... Secretário de Obras. Não, o superintendente do shopping. Se esse cavalheiro fechasse o shopping porque queria verificar isso melhor, ele ia para a rua. Porque os donos de loja iam ficar furiosos e iam pedir a cabeça dele, onde se viu. Nós já vimos isso em tanto filme de tragédia de Hollywood. Os filmes de tragédia contam isso claramente. Aí querem interromper, querem fechar as praias porque tem um tubarão, aí o prefeito fala, Deus me livre, a gente ganha dinheiro. E o turismo, não falem nisso, e o turismo na cidade. E as pessoas investidas de uma responsabilidade enorme, que tem vidas nas suas mãos, não tem poder. Quer dizer que é um conjunto de pessoas responsáveis, né? É um conjunto, mas é lá de cima. Não, é a direção do shopping. São os donos do shopping, são os donos de loja, são aqueles que têm poder, é que tem a responsabilidade. E o poder público? E o poder público? E a questão da fiscalização? Eu queria colocar esse secretário não viu nada. Se você me permitir, apenas o seguinte. Há um dado que nós temos que examinar nessa questão.
é evidente que pode ter havido uma de duas. Uma eu quase descarto, mas não quero descartar antes de se ter a apuração dos fatos. Os ingleses têm a expressão acts of God. Cada vez que algo vem do imponderável que você fez menção, ninguém é responsável e eles dão esse título de atos de Deus. Por exemplo, uma calamidade, um terremoto, um maremoto. Quem é que vai poder ser responsável por isso? Agora, eu acho que o imponderável não deve ter existido, porque não houve nenhum fato que pudesse justificar, e mesmo os técnicos mais experientes da USP estão dizendo que dificilmente o gás saindo de um terreno poderia provocar. Então, o que nós temos que, em primeiro lugar, é apurar os fatos, porque se não foi o imponderável, alguém é responsável. Mas se tem um gás que ninguém sabe identificar, mas saber o que me dá licença, esse dado que eu quero chegar. Então, nós temos que apurar para saber quem é responsável. E essa responsabilidade os fatos vão demonstrar. E no momento de demonstrar, terão que ser punidos em toda a escala. Isso que a Ruth Rocha disse é uma verdade. Quem está numa posição de inferioridade, mesmo que detecte, não tem força para mudar aqueles que estão em cima. Agora, o fato foi de tal gravidade que essa responsabilidade tem que ser apurada em profundidade. O que nós não podemos fazer é julgar por antecipação. Agora, no momento em que os fatos forem apurados, tem que se ir às últimas consequências para que este exemplo fique. A história que nós temos revela um fato, que, em geral, essas questões agora ocupam o cenário das atenções, o espaço na mídia, nas preocupações das pessoas, e depois a tendência é que isso fique num grau de esquecimento e dificilmente você chega a um desfecho de apuração. Eu acho que a gente tem que estar atento, realmente buscar essa apuração rigorosa. A Ruth falou de dois aspectos que são culturais. Tanto o menosprezo às experiências das pessoas, tá certo? Como, de um lado, o imediatismo do lucro, do tipo de atendimento que se dá na venda de uma mercadoria, tudo mais e tal, em que esse aspecto do respeito ao público, do respeito ao consumidor, fica muito secundarizado. Eu acho que essas coisas todas convergiram para acontecer e dar o caldo de cultura, ou seja, para que a pessoa que cheira o gás é um chato, que aquela pessoa é uma pessoa irrequieta, que aquela pessoa é uma pessoa exigente. Querendo prejudicar. E o superintendente, o comportamento dele é menosprezar um tipo de informação como essa. Agora, tem uma outra coisa também, Arnaldo. Eu queria registrar uma coisa, muda um pouquinho de assunto, mas o mesmo assunto. Eu fiquei emocionado ontem, porque nós estamos falando da desgraça, estamos falando da necessidade de morte, tudo. de gente que perdeu vida. Gente que perdeu a vida, tá certo? Mas o gesto ontem, que a população teve, os gestos que teve de solidariedade, foi uma coisa emocionante. Eu assisti um jornal, o último jornal que eu assisti era 1h pouco da manhã, tá certo? Passou ao vivo do Hospital das Clínicas, dizendo que naquele instante o Hemocentro estava pedindo que as pessoas não fossem mais, estava dispensando, porque não dava conta de receber mais doação de sangue no problema. Então, como é que o nosso povo é generoso, tá certo? E diante de um caso como esse, como é que reage, como é que prontamente se dispôs a esse ato de solidariedade. Eu tive esse mesmo sentimento na cobertura que a CBN fez e eu acompanhei esse trabalho das 2 às 5 da tarde no Notícia na Tarde, a reportagem da CBN lá no local. Os repórteres chamavam exatamente a atenção para esse lado humano, né? Ao mesmo tempo que havia o desespero, o medo de ter alguém querido ali, de buscar o ato de solidariedade. As pessoas ajudando com as pequenas coisas. Ouviam, estão pedindo cobertor, lençol e levando. Quer dizer, cada um o recurso que tinha. Os médicos, equipes médicas de tudo quanto é lugar, não apenas as oficiais do governo do estado, a própria prefeitura, mandando recursos da Grande São Paulo, das cidades da Grande São Paulo. Quer dizer, essa solidariedade oficial, mas a solidariedade da população foi comovente, a tarde inteira ali manifesta e espontânea. Algo que a gente pensa que está desaparecendo na corrida, na luta pela sobrevivência, subsiste. Maria Lídia, eu posso fazer um comentário, que é o seguinte, é uma coisa impactante mesmo, né? Porque é uma tragédia de proporções assim... Eu acho que o mais impacto que eu, por exemplo, vivi lendo as reportagens é o seguinte: não tinha que acontecer. É isso que me deixa... É uma coisa que não deveria nunca ter acontecido. E eu também concordo, não dá para julgar por antecipação, mas tem que ir fundo na investigação. Agora, no momento mas que apurar, uma mãe que perde a sua menina de 14 anos, que estava passeando...
É uma coisa assim, eu pessoalmente, que tenho até dificuldade de chorar, eu fiquei lendo a reportagem, eu fiquei embargada e fiquei com essa coisa, isto não deveria ter acontecido.